Jesus Cristo, quando ele estava aqui nessa terra, ele foi o maior exemplo para o cumprimento do segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, que ela é bem conhecida até no meio católico. No decorrer da oração do Pai Nosso diz: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus, ele usou uma estratégia para poder ensinar aos seus seguidores a aprender a perdoar. Exatamente isso. Veja que na oração ele diz: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. De acordo com a Bíblia, nós só teremos o perdão de Deus se nós perdoar o nosso próximo. É exatamente isso que você ouviu. Por isso que amar o próximo está aonde? No segundo mandamento. Primeiro mandamento: amarás a Deus acima de todas as coisas, com todas as forças. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele disse que se nós guardar ódio no nosso coração, nem a nossa oferta Deus ele não recebe. Se você conversar com um padre, um pastor, um espírita, um bruxo, um cartomante, eles sempre vão dizer que quem guarda ódio no seu coração abre o corpo para a entrada de todo espírito mau. Eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu, aquele que fala mal de mim. É fácil? Não, é muito difícil, mas deve ser assim a caminhada cristã. Não é fácil. Jesus, ele disse assim: ame os vossos inimigos. Ele não disse ame os seus amigos. Amar os amigos é fácil. Amar quem me dá uma pizza é fácil. Então é um desafio. A vida cristã é um desafio, porque muitas das vezes você se entristece com a ruindade das pessoas, mas você não pode odiar aquela pessoa. Olha como é difícil. Uma pessoa te faz o mal e você tem que fazer o bem àquela pessoa. O apóstolo Paulo disse até assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Veja bem, quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado em Jerusalém. E quando Jesus estava pregado na cruz, os malfeitores, as pessoas começaram a criticar Jesus. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus liberou o perdão. Quando Jesus estava no seu sermão da montanha, ele disse que quando nós for orar, que nós se lembrar de alguma intriga ou alguma ofensa que alguém nos fez, nós devemos orar por aquela pessoa. Não amaldiçoar, mas orar. Orar por aquela pessoa. Agora, uma observação. Abraão, ele começou a ter um desentendimento com seu sobrinho Ló. E foi obrigado os dois se separarem. Um ir para um canto, outro para outro canto. Paulo e Barnabé começaram juntos pregando a palavra de Deus. E começaram um desentendimento entre eles. E para não terminar em discussão ou violência, eles tiveram que cada um seguir o seu caminho. Então amar o próximo não significa eu concordar com aquela pessoa. Amar o próximo não significa que eu tenho que andar com aquela pessoa. Não, eu te perdoo, mas segue o teu caminho. Eu sigo o meu, você segue o teu caminho. Se um dia nós se cruzar no meio da rua, nós saúda com um bom dia, nós se fala normal. Se um dia você andar na minha casa, a gente toma um cafezinho junto,
mas amizades acabam. Exatamente. Jesus, ele nos ensinou isso. Jesus disse que se você for pregar a palavra de Deus numa casa e aquelas pessoas não escutar a palavra, ele não disse para insistir. Jesus disse: saia e bata a poeira do pé. Pronto. Jesus, quando estava pregando para mais de 70 discípulos, muitos discípulos foram embora. Jesus não obrigou ninguém a lhe seguir. Não é Deus que precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. Mas a palavra de hoje para nós é: não guarda ódio no coração. Esteja sempre pronto a perdoar e a dizer: eu te perdoo, para aquele que te pede perdão. O que vemos hoje, muitos casais sendo destruídos por falta do diálogo, por falta de um pedido de perdão, porque tem pessoa que é tão ruim, que está errado e não pede perdão. Então, fica difícil a pessoa perdoar quem lhe ofendeu se a pessoa não lhe pede perdão. Agora, se a pessoa lhe pede perdão, você tem que perdoar. Jesus contou até um exemplo de um homem que estava devendo ao rei e o rei mandou chamar aquele homem. E aquele homem chegou perante o rei e o rei disse: você tem que me pagar, porque senão você vai ser preso e a sua esposa também. E ele se ajoelhou e pediu ao rei que tivesse misericórdia. E o rei perdoou a dívida daquele homem. Aí aquele homem saiu do palácio do rei e encontrou um homem que devia ele. E ele obrigou o homem a pagar a dívida. O rei ficou sabendo disso, mandou chamar ele. E quando esse homem chegou perante o rei disse assim: mas eu não perdoei a tua dívida, por que você também não perdoou a dívida daquele homem? Aí aquele homem foi preso porque não perdoou a dívida de quem estava lhe devendo ou quem tinha lhe feito algum mal. Perdoar não é fácil, mas só vai para o céu aqueles que sabem dizer eu te perdoo e que não guarda ódio no coração. Preste atenção. Os homicídios, mortes, acontecem por quê? Uma pessoa guarda um ódio, um ressentimento de uma palavra de alguém e fica maquinando no coração: aquele fulano vai me pagar, aquele fulano vai me pagar. Então ele alimenta o ódio no coração e termina matando aquela pessoa. Então a pessoa que não libera o perdão acaba ficando chato, enjoado, guardando ódio no coração, cria raiz de amargura. Você pode prestar atenção: a pessoa que guarda ódio no coração, a pessoa fica chata, fica de cara fechada, a pessoa se torna uma pessoa insuportável e a qualquer momento acontece uma tragédia. Então Jesus, ele nos ensinou a sempre perdoar. João, quando ele escrevia a sua carta, ele disse assim: quem não consegue amar ao próximo que está vendo, como vai amar a Deus que nunca viu? E João diz assim, que quem odeia o próximo é homicida. Homicida é assassino. Então você e eu, nós não podemos odiar ninguém, nem guardar mágoa no coração. É fácil? É não, é difícil. Mas foi esse o caminho que Jesus nos ensinou. O caminho do perdão e o caminho da misericórdia. Não digo para você que seja fácil você olhar na cara de uma pessoa que lhe faz um mal e você não poder pagar o mal fazendo o mal. Você tem que pagar o mal fazendo o bem. Esses são as pessoas que serão vestidos de brancos no céu e que irão reinar com Jesus no reinado milenial. Então a palavra de hoje é: não guarde mágoa no seu coração. Perdoa tua esposa, perdoa teu marido, perdoa teu filho, perdoa as pessoas que te ofenderam, mesmo que você não vá mais andar com aquela pessoa, mas libere o perdão, tira essa mágoa do teu coração, limpa o teu coração, ora pelos teus inimigos, apresenta eles na mão de Deus, mas não deseje mal nenhum.
para eles. Tem horas que a gente fica tão triste, tão chateado com a maldade que as pessoas nos fazem, que nós, como ser humano, a gente fica desejando que coisas ruins aconteçam com aquela pessoa. Mas a gente para pensar que isso não é atitude de cristão. Os verdadeiros cristãos sabem manter o seu coração puro e livre de toda mágoa. É fácil? É não. É difícil. Mas vale a pena se esforçar. Porque breve a gente vai embora. Breve nós vamos embora desse mundo e nós precisamos manter o nosso coração limpo. Jesus disse em Mateus capítulo 5: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Olha, eu e você, nós não precisamos se preocupar com aqueles que nos perseguem. A gente só ora. Por quê? Porque o mal se destrói por conta própria. Por exemplo, Judas Iscariote traiu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus não fez nada com ele. Nada. O que foi que Judas fez? Se enforcou. Então o mal se destrói por conta própria. Saul vivia perturbando a vida de Davi. E o que foi que Davi fez? Nada. Só entregou nas mãos de Deus. E o que foi que aconteceu com Saul? Ele se matou com a própria espada. Então o mal, ele se destrói por conta própria. Não precisa você fazer nada. Somente entrega nas mãos de Deus. Senhor, eu entrego fulano de tal nas mãos do Senhor. Se eu ver que essa pessoa está falando mal de mim, está me denegrindo, entendeu? Entrega nas mãos de Deus. Deus, ele sabe o que deve fazer. O que você tem que fazer é simplesmente orar por aquela pessoa. E entenda, perdoou, se afaste das más companhias. Se você conheceu que a pessoa é uma má companhia, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que usa uma capa de uma religiosidade, que só o que tem são pessoas dentro da igreja evangélica, que dentro da igreja parece um santo, e em casa é um satanás puro. Então, se você conheceu que um cristão, um crente, é uma má companhia para você, se afasta e pronto. Não precisa se odiar aquela pessoa. Saúda com a paz do Senhor, passa caladinho, vai embora, segue teu caminho. Entendeu? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que você tem que fazer? Se for para andar mal acompanhado, ande só. Quem me conhece aqui na cidade pimenteira sabe que eu gosto de andar sozinho. Por quê? Porque hoje você não pode confiar mais em ninguém. Você vê, Jesus foi traído por quem? Por um discípulo que andava com ele. José, ele foi vendido por quem? Pelos seus próprios irmãos. Então hoje você não pode confiar mais em ninguém. Ah, porque é meu irmão, é porque é meu tio, não sei o que. Aí vou deixar à vontade na minha casa. Cuidado, porque as más companhias tiram os bons costumes. O que Deus nos ensina é a justiça. Preste atenção, a justiça só pertence a Deus. Só Deus tem o poder de julgar. Entrega nas mãos de Deus, só isso. Não faça nada, não diga nada, fica na tua, fica quietinho, não faça nada, certo? Entrega nas mãos de Deus, que o mal se destrói por conta própria. E outra coisa, ninguém confia em Deus em vão. Pode confiar em Deus, eu falo isso de segurança própria, de experiência própria. Eu falo isso de experiência própria. Se você confiar em Deus, entregar nas mãos de Deus, Deus ele vai agir por você. Agora, se você querer agir por conta própria, aí Deus não vai agir por você, certo? Confia em Deus, ora a Deus e perdoa quem te ofendeu. Não guarde mágoa no seu coração.